Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Janaína de Ensino Religioso. Vamos iniciar mais uma guia videoaula para que vocês possam compreender melhor as questões e para que vocês possam ter sucesso aí nas aulas remotas. Espero que estejam todos bem, que estejam fazendo o isolamento social, usando máscara, para que a gente possa sair dessa fase aí, dessa pandemia, sem ter pego nada, não é mesmo, pessoal? Então tem que se cuidar, viu? Então vamos lá para a guia 12 para as turmas de 6º e 7º anos. O objetivo da videoaula: correção da atividade da aula passada, guia 11, explicar o desafio da semana, explicar o conteúdo da guia 12 e auxiliar nas questões da guia 12 para resolução. Então, aqui é a questão da guia 11 que diz o seguinte: na mandala abaixo, escreva na estrela ao centro seu nome e também cada uma das esferas, que significa etapas importantes da sua vida. Não se esqueça de colorir. Então, aqui eu pedi para você poderia desenhar, você poderia só escrever as fases mais importantes da sua vida. E foi bem interessante, porque tiveram pessoas que desenharam, teve gente que podia imprimir, imprimiu, teve gente, que pegou da escola impresso e colocou lá as fases mais importantes da sua vida. Assim como na religião budista, o objetivo é a gente fazer uma autorreflexão dos momentos bons da nossa vida. Então, isso é uma coisa boa dessa religião que a gente pode aproveitar também para a nossa vida, certo? Então, os desafios foram pesquisar alguma mandala, muitos pesquisaram, desenharam. Teve muitas pessoas que fizeram bons desenhos e vocês estão de parabéns por estarem participando dos desafios. Eu estou gostando de ver o empenho de todos nas atividades. E o desafio dessa semana, para a guia 12, já que nós vamos falar sobre livros sagrados, será escrever alguma frase de algum livro sagrado de sua preferência e mandar uma foto. Aqui eu não quero áudio, não quero vídeo, mas sim que você pesquise alguma frase que você acha interessante de algum livro sagrado. Não estou dizendo qual, você pode escolher. Então você pode, o livro que você tiver na sua casa, ou então pela internet, pelo Google, pesquisar aquela frase que mais me tocou e mais me chamou a atenção. Aqui, gente, são os mais variados livros sagrados, Essa imagem está também lá no documento da guia 12, para que nós possamos falar sobre os livros sagrados, Nós temos aqui os Vedas, o Torá, o Tripitaka, o Tao Te Ching, o Quará e a Bíblia, que é a mais conhecida entre nós. Então, nessa guia 12, nós vamos tratar de quê, gente? De livros sagrados. Esse texto aqui, ele também está lá na guia de vocês, que vocês vão receber, o documento que tem a guia 12. Então, a atividade vai ser baseada nesse texto, você vai ler a questão e vai pesquisar pelo texto que está lá na guia. Eu também irei apresentar aqui nesse slide, nessa videoaula, alguns exemplos de livros sagrados de algumas religiões, só como forma de exemplificar. Não vou cobrar isso de vocês, tá certo, gente? Então vamos lá, iniciar a nossa leitura. Quem puder acompanhar, por favor. Os livros sagrados são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a expressão de manifestação do sagrado, como também um momento de registro histórico da religião. Os livros sagrados adquirem uma importância histórica insubstituível e tornam-se confirmação da origem sobrenatural da religião, da origem divina da mensagem, e colocam-se também, por consequência, como tutela da ortodoxia. Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer o ensinamento da própria divindade. Então, gente, a importância do livro sagrado é isso, é preservar a tradição, o ensinamento daquela divindade. Então, isso é muito importante para que as religiões elas possam sempre ter os seus ensinamentos ali passados de geração para geração, de pai para filho, para os familiares, para todas as pessoas que querem seguir aquela determinada religião. Por isso,
Com a intenção de preservar a unicidade, as religiões estabelecem critérios para a interpretação e compreensão dos livros sagrados, que geralmente são: o livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo. Mesmo o texto sendo escrito em um período que não é o atual, sua experiência religiosa revela significado e orientação para o grupo religioso que a segue. Então, o livro religioso, o livro sagrado, ele orienta, né? Ele dá um significado para a fé, para o que aquelas pessoas estão seguindo. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Então, orientar a vida, né? Fazer com que a sua vida esteja sempre voltada para o bem, para as boas ações. É isso que os livros sagrados eles vão sempre estar tratando. O próximo ponto diz aqui, gente, para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. Os livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes, autorias diversas, linguagens diferentes. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? O texto, o livro escrito, ele pode estar escrito em tempos diferentes, pode ser muito antigamente ou mais recentemente, e vários autores, né, que podem estar escrevendo ali aqueles livros. Distingue o tempo do texto, do tempo do leitor, e, portanto, a necessidade de instrumentos para compreendê-lo e atualizá-lo. Então, é preciso sempre estar pensando no contexto, ou seja, no tempo que aquele livro ele foi escrito e para o tempo que nós estamos lendo ele agora na atualidade. Então, aqui alguns exemplos de textos sagrados. No islamismo, nós temos aqui, na religião islâmica, o livro chamado Alcorão, que significa leitura ou recitação. É o livro que contém as revelações do arcanjo Gabriel feitas ao profeta Maomé. Aqui nós temos a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. O estudo da Torá é o principal dos deveres de um judeu. No livro da lei estão contidas as 613 obrigações que todo hebreu piedoso deve observar. Nós temos também o budismo, que é o livro sagrado deles, é o Tripitaka, que significa 3/6. Numa referência às 3 partes do livro, o Vinaya, com as regras de conduta, o Sutta, que reúne o discurso de Buda, e o Abhidhamma, que é o mais filosófico. Nós temos também, no hinduísmo, o livro sagrado do Vedas, que palavra sânscrita, que significa conhecimento divino. Vocês devem lembrar que nós já citamos esses livros sagrados nos nossos textos, e também foi tema da prova de vocês, quando eu pedi para vocês diferenciar o que é um texto oral de um texto escrito, Todos são sagrados, mas um que é oral, que é por fala, que é passado para geração por geração, e o escrito, que é compilado, aquele texto que é escrito no papel, Nós temos também a Bíblia, que é a mais conhecida de todas, que é o livro sagrado dos cristãos, mas é diferente da Bíblia dos judeus, na medida em que contém o Antigo e o Novo Testamento. Só lembrando a vocês que esses livros sagrados, em cada religião, pode ter mais de um livro sagrado, com vários significados, para cada religião. Agora nós vamos para a atividade da guia 12. Vou aqui apenas auxiliar vocês de como é que vocês vão fazer essa pesquisa. Primeira questão, o que são livros sagrados? Então, você vai lá no texto da guia 12, e vai pesquisar o que são livros sagrados. Vocês viram que livros sagrados são quando você compila esses ensinamentos do sagrado e coloca isso em textos para que as pessoas possam ler e possam se orientar das regras daquela religião.
A segunda questão, por que os livros sagrados devem ser preservados? Também essa pergunta está no texto da própria guia, né? Por que os livros sagrados devem ser preservados? Porque é preciso que as pessoas tenham, né, as suas normas, as leis das religiões, para que elas não desapareçam. Mas vocês podem encontrar mais coisas lá, viu, gente? Estou falando aqui por cima só para orientar vocês como essa questão ela deve ser respondida. Terceira questão. Quais os critérios para a interpretação e compreensão do livro sagrado? Então, vocês vão ter que ler no texto todas essas questões. Vocês vão ter que ler o texto todo para poder responder todas as questões. Então, não está difícil. Pode ser que um tenha dúvida, né? Mas tentem fazer por vocês mesmos, porque isso é uma atividade pesquisada. As provas de vocês também são pesquisadas, viu, gente? Sempre vou colocar o texto na prova, ou então vou mandar o texto à parte no grupo do WhatsApp, para que você possa tirar a resposta ali do próprio texto. Como nós não temos livro, né? Não estou adotando livro, então a gente está fazendo assim. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma guia, né? A guia de número 12. Espero que todos vocês tenham entendido, tenham compreendido. E até a próxima guia. Um abraço e até mais.